Olá, estamos começando mais um episódio do Videocast Exponha-se. Meu nome é Arpa Pacheco e antes da gente começar, antes de apresentar para vocês quem tá aqui comigo, quero pedir para vocês se inscreverem aí no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho e se você tiver alguma sugestão pra gente aí pros próximos episódios, deixa aí nos comentários que a gente vai ler e vai adaptar aqui. Ela trabalha com montagem e iluminação de palco, cenário, maquiagem, mas isso ela vai depois explicar um pouquinho mais para vocês. Então, seja bem-vinda. Quero que você se apresente aí para o público. Obrigada. Olá a todo mundo que está assistindo aqui o Exponha-se. Eu sou Stephanie Mendes, sou multiartista, diretora de arte, mestranda pelo programa de pós-graduação em arte da cena do UFG. Sou integrante do Lab Transcentrado, iluminadora cênica, poetisa, contista, dramaturga, enfim, muitas coisas. Eu faço muitas coisas. Chique, Drag chique, queen chique. também. Travesti, né, Travesti, gata? lógico, Meu né? amor, travesti artista é um leque de possibilidades, né, gata? Sempre. Amiga, e por quê, né? Por que, assim, é claro que é por causa da questão da sobrevivência, né? Que a gente tem que se fazer e meio que às vezes se moldar pra caber em vários lugares, né? E pra conquistar esses espaços, assim, né? É, você, quais que foram os seus maiores desafios, assim, pra chegar no lugar que você tá hoje, pra ocupar esse lugar que você tá hoje? Você consegue ver que você é respeitada nesse lugar que você tá hoje como profissional? Hoje eu acho que sim, né? Depois Uhum, de um longo período aí de formação, de me profissionalizar, me especializar na área e de lutar, né, por esse uhum, espaço, sim. Eu creio que hoje eu consigo ser respeitada nesse espaço, até aham, por dominar as linguagens com quais eu trabalho, né? Eu sim, penso muito. Desde o começo da minha carreira, por exemplo, que eu começo na arte como drag queen, né? E no começo era muito difícil eu ser reconhecida mesmo no espaço, porque eu estava ali aprendendo aquilo, aí aham, todo mundo já tinha o seu espaço dentro da cena. uhum. Mas aí, como eu vou me aprimorando, né? Desenvolvendo a minha própria linguagem, aprendendo Os meus primeiros próprios. passos são sempre os mais Sim, difíceis, né? mas como eu vou aprendendo, né, a arte, dominando a técnica, Uhum. isso vai me destacando em algum lugar, né? Mas eu acredito que assim, travesti sempre tem que ser excelente em tudo, né? A gente não tem o direito a ser medíocre em nada, É. né? Porque senão a gente não... Realmente, o Se povo for passa pra por ser, se for pra cima. ser medíocre, é melhor nem falar que faz, né? Exato. Porque senão já passam por cima da gente, né? Sim, Naturalmente. Então, se a gente não se impõe ali, se a gente não é excelente ali, a gente não aparece, a gente não destaca, a gente não ocupa esses espaços, né? exatamente. Então, e principalmente nos meios que a gente atua, assim, principalmente com a produção cênica, que ainda é um espaço muito dominado por homens cis, héteros, A arte e... em si, né, ela já é desvalorizada. Quem domina são essas pessoas que você tá falando, né? sim, e aí esse corpo que já é rechaçado, esse Uhum, corpo que já é mal visto, chega nesse lugar, uhum. já cria aquele espanto, né? E então você tem que se provar muito ali que você é Sim, boa, o que tempo você é capaz, todo. que você consegue fazer aquilo e na grande maioria das vezes muito melhor, né? É, Do né? que certos corpos. Sim. Porque por causa dessa necessidade, né, a gente se aprofunda mais, né, no conhecimento. Não tô falando assim, a gente é mais inteligente que as outras pessoas. Não, mas talvez sim. Mas a gente se prepara, a gente vai fundo porque a gente sabe o que a gente precisa. Exato. Mas queria voltar aqui um pouquinho com você. Eu queria saber mais assim das suas origens, de onde você veio, se você não é daqui de Goiânia, né? Quais são aí suas origens, quais são suas referências, qual foi seu primeiro ali contato com a arte, você era criança, você já era adulta, como que foi? Vamos começar. Você é de Goiânia? Começando do começo, É, né? você é goiana? Então, Conta pra eu gente. cresci, vivi e vivo em Goianira, né? Que é Uhum, cidade metropolitana aqui, né? De Goiânia. uhum, Então, eu sempre vi nesse meio caminho, né? Lá, cá, porque minha mãe trabalhava aqui em Goiânia, então ela me trazia, me deixava na creche aqui em Goiânia, me levava de volta. Mas eu cresço nessa cidade que é
a gente tá até conversando mais cedo, né? Que é uma cidade quase que do interior aqui, Sim, né? Goianira tem muito esse aspecto. Sim, mesmo que esteja aqui tão coladinha, ainda é uma cidadezinha muito do interior, assim. Então eu cresço ali nesse ambiente, assim, que também é um ambiente periférico, afastado, né? Um bairro pobre. Venho de uma família pobre. Minha mãe foi trabalhadora a vida toda, né? Então, eu venho desse local, né? Mas eu cresci num lar que sempre me deu muita liberdade, né? De expressão, muito amor, muito carinho. Ah, isso é muito importante. Sim, eu acho que é o maior privilégio que eu tive, assim, na minha trajetória, né? E então a arte sempre atravessou, né? Porque a bichinha toda desmunhecada ali, então Sempre foi livre pra explorar. sempre manifestou alguma coisa, né? Então sempre gostei de brincar com os tecidos, me enrolar com tecido Ai, lá em amo. casa. Eu roubava as maquiagens, minha mãe me maquiava, aí ela me via maquiada, ela ria e tirava foto, aí depois brigava. Mas antes ria e tirava foto. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Então ter esse espaço seguro pra criar, né? Mas assim, a arte que realmente que me pega mesmo é a literatura, né? Eu começo pela leitura, minha mãe sempre me incentivou muito a ler livros, ela sempre me deu livros, me sentava junto com ela para poder ler, e lia comigo. Então esse espaço foi muito importante para mim, tanto que ali com 10 anos eu já comecei a me explorar na escrita, sabe? Então com 10 anos eu começava a escrever uns continhos, bestinhas, fazer minhas histórias em quadrinho e brincar a partir dessa contação de história, né? De como que eu conto as histórias que já me atravessavam já naquela época, né? Sim. E por mais que porque é isso, né? Por mais que a gente esteja num ambiente que ainda seja muito bom, tinha as questões, né? Eu sempre tive questões muito complicadas com meu pai, então minhas histórias sempre iam pra um lugar assim um tanto sombrio às vezes. Aí minha mãe ficava preocupada, ia lá me levar no psicólogo lá do bairro e falava Até que pela falta, né, de ter como expressar, né? Quando você escreve, quando a gente escreve, parece que quem tem o costume de escrever vai entender. Que quando a gente escreve é muito melhor do que a gente fala, né? Sim. Não tem aquele pessoal que fala assim, ah, não, eu prefiro escrever mensagem do que falar pessoalmente, porque quando eu vou falar parece que eu falo de forma burra. Ai, sim. A escrita, ela tem muito esse papel importante. Eu acho que, pelo menos com todo mundo que eu converso, a gente, as transgeneridades, essa escrita parece que sempre é um lugar seguro, né? Sim. E isso me lembra um livro que eu tava lendo esses dias, que é da Camila Souza Vilada. Ela é uma travesti argentina, e ela vai falar que a escrita foi o primeiro meio de travestismo dela. Então, que foi ali na escrita que ela conseguiu ser outra coisa do que aquilo que o corpo dela estava condicionado, sabe? E eu trouxe muito isso pra mim quando eu li essa frase, sabe? Que eu penso que realmente foi ali na escrita que eu começo a entender. E eu vou passando, principalmente na adolescência, né? Pré-adolescência, que a gente começa a entrar nesses conflitos e tentar se entender no mundo. É ali na escrita que eu começo a contar os meus segredos, né? E se entender, né? Porque a partir do momento que você coloca aquilo num papel, você vai se entendendo. Sim, vai. E que a gente não pode muitas vezes falar, né? A gente ainda é reprimido. Eu também cresci dentro de um lar cristão, né? Um lar cristão evangélico, especificamente. Então, as questões que atravessam, né? As questões LGBT sempre são muito condenadas, né? Então, eu sentia aqueles desejos, aquelas coisas, e ficava, meu Deus, tá errado, como é que é isso? E era na escrita que eu tinha liberdade de poder contar um pouquinho pra mim mesma, né? De me conhecer ali. De conversar comigo, com essa outra eu que tava dentro de mim, que queria aflorar, né? Boto fé demais. Você falou que cresceu em Goianira, mas você nasceu onde? Eu nasci Você no é hospital em natural? Goiânia, aqui. Aqui? Isso. Aí eu nasci aqui e fui pra lá. Ah, sim. Então você não é de outro estado. Não, sou É daqui mesmo. Goiânia. Goiânia Meu da pé é Rachado. rachado. Exatamente. Só não gosto de pequi, mas. Ai, eu adoro. Inclusive, saudades, Piqui. Ai, eu dispenso. Mas a pamonha, pode descer. Amo. Todas. Amiga, então o seu primeiro contato com a arte já foi daí, desde pequena. Desde pequenininha. Que você foi bem livre, né, pra explorar, pra ter esse acesso. E tinha algum artista, teve algum artista na sua família, alguma referência assim mais próxima que de repente você pode falar? Assim, tem e não tem, né? É engraçado, eu tava até escrevendo sobre isso esses dias, porque eu não conhecia minha avó materna, né? Ela faleceu antes de eu vir ao mundo. E só que ela sempre esteve muito presente nos discursos da minha mãe, né? E minha mãe sempre me contou as histórias da minha avó, que era uma artesã de mão cheia, sabe? Ela bordava, pintava, esculpia, fazia de tudo, sabe? E eu não cheguei a conhecer ela, mas essas histórias sempre
estiveram ali, sabe? Ancestral. É, ancestral mesmo. E minha mãe tem guardado, tinha guardado lá em casa algumas coisas, né, ainda da minha avó. Então eu sempre ficava remexendo aquelas coisas e vendo aquilo, né? E minha mãe sempre disse que via muito da minha avó em mim, assim. Principalmente quando eu tava nesse momento criativo de explorar, de... É vó, mãe da sua mãe. Isso, minha avó materna. Uhum. E então, assim, ela sempre esteve ali. E minha mãe, por mais que ela não se dissesse artista e achasse que estava completamente distante dessa energia artística que vem dessa linhagem materna, minha mãe também sempre foi uma mulher que fez muitas coisas, sabe? Ela sempre costurou, eu sempre via ela costurando. Ela era marceneira, minha mãe, ela fazia os móveis lá de casa, sabe? Ia lá, ela tinha aquelas maquitas e cortava madeira e parafusava. Só que ela nunca se disse nesse lugar, nunca né? Levou o título. Nunca quis o título, mas assim, eu cresci como artista dentro de casa também, sabe? Mas esse negócio do artista, né, assim, um tempo atrás, o artista também ele era um pouco mal visto, né? Com certeza. Mal visto e não levado a sério, né? Então, assim, vamos dizer que seria o equivalente a ser LGBT antigamente, né? Meio que era uma vergonha, era uma pessoa que não conseguiria ter uma vida estável, um artista não conseguiria ter uma família, e a gente sabe que nada disso é verdade, que nada disso, né? Então, talvez esse não vou assumir o título de artista venha daí, né? Porque, igual você falou, é uma mulher super criativa, criava com as próprias mãos e também te apoiava, né? Sim. Quando você estava criando. Então, é uma boa referência. Ai, né? com certeza. Mas da escritura mesmo, não tem alguém assim na família. Não, realmente foi só minha mãe que era muito apaixonada pela literatura, né? Ela lia muito, era uma leitora muito assídua. Então ela me incentivou nesse lugar, né? Ela que me apresentou esse universo. Mas de escrever foi realmente eu que fui explorar mesmo, assim. E uma referência que não seja familiar, assim, um artista, qual foi seu primeiro ídolo, assim, digamos? Nossa, na arte, deixa eu tentar geral. lembrar aqui que a gente tem muita dificuldade, né, de ter referências pra gente mesmo, Que enquanto faça sentido, que façam sentido pra gente enquanto crianças trans, né? Mesmo que a gente não se entenda enquanto, mas que se aproxime da gente, né? Mas assim, o que me vem na mente quando você pergunta, eu lembro dos videoclipes da Xuxa. Adoro. Xuxa só pra baixinhos, assim. Eu lembro que eu assistia muito. Eu adorava aqueles figurinos, aquelas coisas coloridas, aquelas coisas assim. Mas eu não me recordo agora de uma referência que seja muito marcante nessa época. Também, né? Porque Xuxa só pra baixinhos formou gerações. Foi babado. Acho que a Xuxa foi a primeira criadora da ditadura E era gay. basicamente uma drag queen, né, gente? Toda montada, assim, na frente das crianças, tudo. Exatamente. Eu acho que a Xuxa e o Marilyn Manson foram as primeiras drag queens que eu conheci na vida. Foi os dois, assim. Eu lembro que quando passava a Xuxa na TV, né, e era criança, minha mãe conta isso até hoje. Aí eu via a Xuxa assim, falava assim, ó, mãe, olha como ela é bonita, olha como ela é toda assim, né? Aí minha mãe ficava assim, olhava, né? Aí eu pegava e falava assim, mas ela não é mais bonita que você. Ai, que gracinha. Você falou, eu lembrei disso agora. E em que momento que você decide, assim, na sua vida e fala assim, não, a arte agora não vai ser só mais uma ferramenta de expressão pessoal, não vai ser só um passatempo, não vai ser só algo que eu tô explorando. Em que momento que você fala que a arte, que você traz pra você que a arte vai ser algo sério na sua vida, que vai ser o seu caminho aí, que vai trilhar a sua carreira, né, que vai tá trilhando aí os caminhos, né, da sua vida. Em que momento que é esse que você fala... Nossa, isso demorou. É agora. Demorou. É uma coisa muito recente ainda na minha vida, sabe? Quando eu terminei o ensino médio, né? Fiz 18 anos, fui escolher o que fazer da vida. Eu fui pra faculdade de letras, né? Porque tava ali naquele movimento da escrita, da literatura. Falei, é isso, vamos fazer letras. Foi seu primeiro... Foi ali que é onde começa, né? Mas isso vai se transformar muito, assim, na minha trajetória. Sim, porque... eu nem imaginava que você tinha... Por já te conhecer, eu nem imaginava que você tinha começado na escrita. Pois é um processo, assim, que eu
até hoje fico analisando e vendo quanto que é uma trajetória, assim, da travesti também, de transição de carreiras e tudo mais. E aí eu entro na licenciatura, no curso de letras licenciatura, né? Falo, vou ser professora, então, de literatura. Só que aí ali dentro da faculdade eu me desencontro muito, ao mesmo tempo que eu me encontro, né? E com 18 anos eu ainda não me entendia enquanto uma mulher travesti, então ali eu tava naquele momento de, ai, não sei o que que eu sou. Mas você já vivia uma certa feminilidade? Com certeza, isso Sim, desde sempre, né? né? A mão Brilhou. aqui sempre tava conversando. E só que eu não entendia nesse lugar, né? Porque que aí é onde eu acho que Goianira também entra muito nessa questão, porque eu tinha pouco contato com a comunidade LGBT no geral, sabe? Eu cresci sem referência, sem contato, sem amigos que fossem LGBTs também. E aí eu só vou começar a ter contato com essas corporeidades, com essas pessoas, quando eu entro na universidade. E aí ali... Que é assim pra maioria das Pra pessoas. grande maioria das pessoas, sim. E é ali dentro da universidade, então, que eu vou me entendendo, começar a me entender dentro de uma não cisgeneridade, né? Eu começo ali me entendendo enquanto uma pessoa não binária e tudo mais. E nesses processos também eu vou me desencontrando com o curso de licenciatura. Eu falo, não sei se é isso que eu quero pra minha vida, sabe? E aí, em paralelo com isso, eu conheço a arte drag. Que também chegou um pouco tarde, mas quando chegou muito forte, assim. E como que foi esse, assim, só um adendo, como que foi esse primeiro A contato? primeira coisa foi RuPaul, assim. Tava passando a 7ª temporada de RuPaul na época, amo. assim. Que é a da Violet Chachki. Eu assisto todas as temporadas, gente. E assim, a Violet pra mim pra mim ainda é a Queen, a ícone do RuPaul. Ainda não teve ninguém que superou ela pra mim. E... Eu meio que concordo. No shade. E aí, quando eu vejo aquilo, eu falo, gente, olha que coisa legal. Aí eu lembro muito desse processo também de infância, né? De que quando eu tava lá sozinha na minha casa, brincando com a maquiagem da minha mãe, me enrolando nos panos. E eu falo, ai, será que é isso? E aí eu vou pra conhecer as boates de Goiânia. E aí ali eu conheço as drags, conheço Paola Vulcão, conheço... Deixa eu ver da época, a Tanisha tava começando, né? Tanisha, toda aquela level daquela época, enfim. Kate Poison, exato. Nossa, toda essa galera, sabe? Ali de 2017, 2018, né, nesse período. E aí eu falo, eu vou experimentar isso também, né? Aí eu vou lá, compro uma peruquinha furreca, faço umas maquiagens, pego uma roupa emprestada com as amigas, vou aprender a quendar, uma coisa que eu não tinha feito ainda na vida. Nem sabia que era Nem possível. sabia que era possível esconder o bichinho ali. Eu falei, olha, babando. E aí eu vou e me jogo mesmo, assim, na caruda. Aí eu me monto pela primeira vez num evento da universidade. Vou pra faculdade montada lá no evento. E dou close, todo mundo ama, todo mundo adora. E eu tava feia, gente, tadinha dela, mas enfim. É a primeira montação. Mas né, eu não amiga? guardo com carinho no coração, né? Mas assim, tadinha, né? Não tinha um amigo pra avisar. E daí eu me apaixono. E depois disso não parei mais, né? Então eu começo a me montar. E vou deixando a faculdade um pouco de lado, né? Então eu passo um grande período, assim, focada nisso, em trabalhar com a arte drag, em fazer drag, eu vou aprimorando as maquiagens, né? Nesse período eu vou fazer cursos de maquiagem artística, vou aprender as técnicas, vou aprender a costurar, volto pra minha mãe pra aprender a costurar, aprender a fazer roupas pra mim. Mas isso você não abandonou o curso Não totalmente? abandonei totalmente, só que assim, pegava uma matéria e fazia a matéria meio capenga, sabe? Então essas outras coisas você foi aprendendo mais fora, mais paralelo ao curso. Paralelo ao curso, exato. Entendi. Achei que tinha tudo ali a ver. Olha pra você ver como eu não fazia noção desse lado. Eu tô falando, a minha trajetória, bicha, é um babado, assim, uma bagunça, mas ao mesmo tempo uma bagunça que eu vejo uma linearidade muito certa, assim, sabe? Mas eu sei que depois de algum tempo, aí ali já pra 2019, eu decido, não quero mais faculdade, eu quero focar em arte, fazer arte. E aí, nesse momento, eu também conheço a Ballroom, em 2019, né? E aí foi a grande virada, assim, que trouxe um outro lugar pra mim, né? Porque na Ballroom que é que eu conheço as travestis. Um lugar mais tecnológico, mais ancestral, mais possível, que ensina realmente como você vive no mundo, né? A Ballroom foi a escola pra eu me tornar a travesti que eu sou hoje, sabe? Parece que a Ballroom, enquanto você tá, assim, tá ali, né, meio que no ar, assim, pegando... Parece que essa vivência de Ballroom traz pro chão, né, gata? Com certeza. Assim. No deep, bem no deep, exatamente. Foi essa imagem que veio na minha cabeça. E foi isso, sabe? E ali eu vou aprendendo essa tecnologia do Vogue, que
quebra as barreiras, sabe? Eu tava até falando isso esses dias, que realmente foi a partir do Vogue que eu consegui quebrar o que ainda tava aprendendo, sabe? Todas as questões de masculinidade impostas, esses limites da corporeidade, mas que eu já tava me entendendo enquanto Entender uma que é um pessoa não corpo binária. político também, Exato. né? Eu tava me entendendo enquanto uma pessoa não binária, tava já fazendo drag ali, tava nesse momento, mas ainda tinha muitas presas. E aí é com as travestis que eu aprendo a me libertar disso e falo, Mona, eu sou mulher, olha só. Eu boto fé demais. Você também participou, assim, ali do. Participou, assim, involuntariamente e indiretamente desse meu mesmo momento. Uhum, Eu não sei se foi. você lembra, mas Lembro. também no meu momento de luz, de iluminação da minha mulher, você fez parte desse momento. Sim, Inclusive, você foi uma das pessoas que eu perguntei. Falei assim, mas Stephanie, isso faz sentido pra mim? Então, Lover também, uhum, que na época. Aí, sim, você é isso, entendeu? Se você sente que você é, então você é. exato. E- E foi muito massa, porque foi um período de pandemia também, né? sim, Que eu conheci a aham. Barum bem no final de 2019, aí com o Foi. comecinho de 2020 veio a pandemia, todo mundo fechado em casa. Uhum. E na época eu tava em relacionamento, né, com a Unlover, a gente tava Sim. juntas, morando juntas. E aí era nós duas também passando por esse processo de transição. E Aham. todo mundo ali nos WhatsApp, gente, o que que tá Que tá acontecendo? Por que que eu tô me acontecendo? transformando? Todo mundo no casulo, né? Eu vejo muito essa imagem desse período da Sim. pandemia como um período de Nossa. casulo, Nossa, sabe? você trouxe a imagem pra mim As agora. lagartinhas todas entrando no casulo pra sair todas borboletas lindas, Sim. sabe? E eu acho que Nossa. é essa poética que eu, que eu trago, assim, Uma linda sabe? imagem sobre esse momento mesmo. Você abandonou o curso depois desse momento todo mas voltou também, né, pra academia, Eu pra fiz uma faculdade. transição de curso. Aí você voltou como? Como que foi esse... E aí, em 2020, então, eu efetivamente tranco a faculdade de letras Uhum, e logo em seguida abre a mudança interna, né, dentro da UFG. uhum, E aí, nesse período, eu tava pesquisando cursos, assim, porque, queira ou não, a universidade também é um lugar de sobrevivência para nossas corpas, né? uhum. Ali a gente consegue acesso a bolsas, alimentação mais facilitada. Uma vez que você tá lá É, dentro, e uma vez né, que você tá lá dentro, você também alguma coisa te segura por muito, favor, assim, né? aproveite o Exato. espaço, né? E aí eu tava nesse processo, assim, de me entendendo, de me transicionando. Uhum, E aí veio essa opção também de transicionar de curso. uhum, E aí eu conheci o curso de direção de arte da Escola de Música e Artes Cênicas, lá do UFG também, que é um curso muito amplo, e muito artístico também. Ele não uhum, é como artes visuais, que vai focar, né, nas artes plásticas, na pintura, na escultura, né? Ele é um curso que vai para as artes cênicas. Só que ele uhum. pega da artes visuais e aplica na artes cênicas. Então ele vai Sim. trazer também muita questão do corpo, da performance, do teatro, do cinema. Então isso me chamou muita atenção, né? Como que uma coisa casa com É, outra. e eu tava ali naquele processo, fazendo os figurinos, fazendo as maquiagens, falei, uai, vamos tentar isso aqui? E quando eu entro no curso, eu entro ainda em período de pandemia, né, com aulas remotas e tudo, mas ali eu já vejo que é uma outra pegada, sabe? Uhum, Que a faculdade de letras, eu sinto que ela ainda, pelo menos na época que eu tava, não sei como tá hoje, né? Na época que eu estava lá, ela ainda era uma faculdade muito eurocentrada e no sentido ruim, não achando que as produções que vêm da Europa é tudo ruim também, né? uhum. Porque tem literatura muito boa ali. Mas só era isso. E não tava possibilidades da gente imaginar outras coisas, sabe? É, Como que é? colonialismo, Colonialismo. É quase que exato. não saiu a palavra. Mas é muito fechada nisso, sabe? Aí a Uhum, gente só lê uns machos brancos falando sobre como é ser um macho branco e como que o ah, macho branco enxerga o mundo. E sim, beleza, mas eu quero ver também outra coisa, sabe? sim. Ele não tinha como. Eu não conhecia uma autora travesti, não li pessoas negras, não li pessoas indígenas, não li nada Uhum, disso, sabe? E isso acabou me afastando muito. uhum, E ali dentro da direção de arte eu vi que já é uma outra pegada, muito mais decolonial mesmo, assim, tá um pouquinho mais à frente, saca? uhum. E aí, e até porque tá muito mais ligado a esse movimento da arte, né? E a arte é muito esse fluxo, né? Essa profusão de Aham. identidades que constrói junto um movimento É cultural, né? livre, né? Uhum. E aí, o curso de direção de arte só soma, sabe? Só vai agregando novas habilidades para travesti, que já era maquiadora, já era figurinista, e aí já era escritora, e aí ali dentro eu vou descobrir o lugar da produção cênica, né? Esse backstage, né? Que enquanto drag queen eu tava na frente dos palcos, mas eu vou conhecer o por trás dos palcos. Por E trás isso dos me paus. É.
vira um outro universo pra mim, sabe? Porque aí é a possibilidade de construir realmente a visualidade, os universos, a magia do teatro, né? E aí eu vou me apaixonar muito pela iluminação cênica dentro do curso, né? É no curso que eu conheço a iluminação cênica. E depois disso sai fazendo milhões de outros cursos paralelos para me especializar enquanto iluminadora mesmo. E aí hoje esse é o meu ramo principal de trabalho, né? É o que eu pesquiso também, essa linguagem. Se formou? Me formei ano passado e esse ano eu ingressei já diretamente no mestrado, né? Então agora eu sou mestranda. Tô ainda lá na EMAC, só que agora tô no programa de pós-graduação em artes da cena. E ali eu vou pesquisar as visualidades e as construções plástico-visuais das transgeneridades em Goiânia, né? Então eu tô fazendo um processo de investigar como que a gente cria visualmente as nossas obras cênicas, né? E tá tendo muito material de estudo? Amiga, pra tem, você? porque... Porque agora eu tô pensando aqui nas referências, né? Que a gente falou que quando a gente tava nesse momento mais inicial, a gente não tinha tantas referências, né? Mas nesse seu estudo, você vê que... Mas hoje tem, graças a Daisy, né? A gente passou... Acho que tudo isso que eu venho contando, né? A gente teve um boom das drags naquela época, a gente teve depois um boom das travestis, a gente teve um boom da ballroom. Teve um aumento da produção audiovisual. Exato, e as gatinhas aprenderam a usar esse espaço, sabe? Sim. Eu acho que a gente vem cada vez mais ocupando o espaço artístico mesmo, a cena goiana. A gente tem boas referências. E a gente tem boas referências, e a gente faz coisas muito bacanas, coisas que marcam muito, sabe? E aí na minha pesquisa, eu penso a teatralidade enquanto um campo expandido, né? Então eu não vou me resumir à peça teatral, né? Aquele teatro que a gente tem como tradicional, como imagem fixa, né? Do palco italiano, todo mundo sentadinho assistindo. Eu vou pensar isso numa forma expandida, de como que a gente constrói cenas, né? E aí, para isso, eu vou pensar dança, vou pensar circo, vou pensar o próprio audiovisual também. Uma imersão maior. Exato. Então, na minha pesquisa, eu trago muito a própria ballroom, sabe? Eu tô em diálogo com muitas pessoas que são da ballroom. Porque na ballroom também a gente tem essa multiplicidade de artistas que são multiartistas, que todo mundo faz um pouco de tudo ali, né? Sim. Mas principalmente a dança é muito marcada, assim, na minha pesquisa, sabe? Porque realmente é a arte que mais, eu acho que pipoca, assim, em Goiânia atualmente, né? Mas aí eu venho, então, entendendo como que a gente tá construindo isso, né? E aí, em paralelo a isso, eu também, não em paralelo, mas junto com isso, eu vou, ano passado, a Serena Klaus, ela funda o Lab Transcentrado, lá dentro da Escola de Música e Artes Cênicas, enquanto um projeto de extensão, né, para pessoas trans. E aí eu vou entrar nesse grupo, e ali a gente se une enquanto um coletivo mesmo cênico para produzir por e para pessoas trans, né? Então, como que a gente constrói as nossas narrativas dentro das artes cênicas, né? E o Lab Transcentrado hoje é o meu espaço de pesquisa mesmo, que eu vou... Tem um Instagram. Nós temos Instagram, Lab Transcentrado, tudo junto. Na minha pesquisa, eu vou, então, entrevistando essas pessoas, né, que estão produzindo em Goiânia, e vou pensando em como que a gente coloca em prática dentro do Lab, sabe? Não num lugar de roubar, né, o que os outros fazem, mas num lugar de somando, sabe? Porque ali no Lab Transcentrado somos 8 pessoas trans, na verdade, do teatro e da direção de arte e da pós-graduação. E a gente constrói novos imaginários, né? Essa é a nossa proposta. A gente tem um espetáculo que chama Linha, Tecida e Agulha, que é uma dramaturgia da Serena, e ela também faz a direção. E nesse espetáculo a gente propõe novos imaginários, sabe? A gente pensa como que é um casal transcentrado realizando seus sonhos. Como que é um casal transcentrado cuidando dos seus filhos. E como que é uma transestralidade, né? Dessas travestis que já se foram, mas que estão aqui bordando os nossos caminhos, guiando a gente aqui ainda, sabe? Então é um espetáculo que a gente propõe um outro lugar. Nos ensinando, né? É um espetáculo que a gente tenta pensar não a violência, sabe? A representação da transgeneridade não pela violência, mas pela própria prosperidade de vida.
muito chique. Muito É babado. Porque sempre parece que sempre fica esse estigma, né? Ah, vai contar uma história de uma trans, de um homem trans, tem que ser a história triste, a história da marginalização. Gente, faz parte. Mas vamos, né, também abrir espaço para as histórias bonitas, para as histórias legais, para as histórias que onde a gente dá certo, onde a gente consegue vencer, onde a gente consegue apoiar e fazer com que, né, todo mundo se apoie. Uma coisa que a Serena traz muito é falar assim, o que é mais revolucionário? Você mostrar uma travesti sendo assassinada no palco ou uma travesti sendo amada no palco? Sabe? E eu acho que... Com certeza, uma sendo amada no palco. Com certeza, a gente tem... Né? Porque é isso, o que é a arte, né? Mais. A arte, ela é um lugar de luta, de denúncia, de tudo isso, né? Mas ela também é um espaço de sonho. Eu vejo a arte como um lugar onde eu posso sonhar. E quando nos tiram esse lugar do sonho, onde a gente só pode falar a partir da realidade, dessa realidade crua e cruel, dessa realidade violenta, né? Eu acho que é tirar o direito ao sonho, sabe? Sim. Porque eu também quero sonhar, sabe? Eu quero sonhar eu sendo amada, eu quero sonhar eu tendo meus filhos, eu quero sonhar eu construindo minha família, quero sonhar eu sendo doutora, eu quero sonhar com uma presidenta travesti. Ser o que quiser, né? Exato. Poder ser o que quiser. Então... Poder fazer o que bem entender, ser livre. Sim. E aí outra coisa que eu fico pensando muito é, quando essas narrativas de violência são tratadas, quem é que conta essas narrativas? Quem que tá escrevendo essas narrativas? Isso é importante. Porque de onde parte, né, essas dramaturgias que nos matam? Quem são essas pessoas que escrevem? Inclusive até, eu não sei, pode concluir se eu falo. Eu acho que a gente entrou no final. Acho que a gente vai falar da mesma coisa aqui. Eu acho que a gente tá vivendo um momento atual aí, babado, né? Em Goiânia. Eu não sei se a gente pode falar o nome, né? Eu vou falar em códigos, mas quem... Fala escola de arte. Quem tá catando, tá catando. Enfim, a gente tá vendo aí um processo de montagem do espetáculo A Ópera do Malandro, né? Do Chico Buarque, que tem a personagem Geni. E que esses dias pra trás, né, estão produzindo um filme que teve toda uma polêmica, né, de quem que é essa personagem Geni, quem que vai fazer essa personagem Geni, né, quem que vai representar essa personagem Geni, que pra quem não sabe, a Geni é uma personagem travesti, isso tem que ficar, acho que, muito bem claro. Um ícone brasileiro. Ela é escrita para ser uma personagem travesti. Não, e aí, quando ela é historicamente construída assim, né? É quase que evidente que ela é uma pessoa travesti pela letra e pela forma como a letra é contada, né? Quem que é boa de cuspir? Quem que... Enfim. Mil questões, né? Mas aí a gente tá tendo esse processo de montagem agora em que um homem cisgênero vai representar a Geni, né? Por uma escola... gente, muito grave. Por uma escola de arte aí. Mas aí a gente entra em outras questões. Geni é uma personagem travesti escrita lá na década de 40, se eu não me engano. Escrita por Chico Buarque, que é um homem cis, branco, burguês. Do olho azul. Do olho azul. Assim, um artista incrível, lógico, muito importante pra nossa cena brasileira. Mas, enfim, é a partir desse lugar que nasce essa narrativa. E Geni é uma travesti que vai ser violentada em cena. Ela é apedrejada por uma cidade inteira, sabe? Ela é morta em cena. Então... O que é, né, essa representação, esse quase fetiche de nos ver morrer, né? E aí vamos atualizar essa peça, trazer ela pra hoje. E ainda trazendo o nosso lado mais grotesco, né? Exato. Que é colocar um homem de barba pra representar uma travesti, gente, pelo amor de Deus, isso é grave. É grotesco, é desumano, é apagamento das histórias, das vivências e dos corpos trans, travestis, transmasculinos, não binários. Isso é grotesco de se fazer, isso não se faz. Sim, não sei nem qual palavra usar, porque tudo enfim, o que me causa é muita raiva, né? Mas... A vontade é de falar muitos palavrões, assim, xingar todo mundo. Mas vamos tentar manter aqui Vamos tentar manter a calma. Mas uma coisa que eu fico pensando também é quando a gente vai pensar em atualizar essa obra, né? E trazer ela para os dias de hoje. O que é falar de um corpo trans sendo violentado? A gente precisa ter isso também na arte.
não negando o lugar de se falar da violência que a gente sofre, de denunciar essa violência. Precisa levar em consideração também quem tá assistindo, né? Sim. Quem são as pessoas que estão assistindo? Não, com certeza. Não, isso aí é um outro Né? ponto muito importante, porque quem que vai são ver essas essa pessoas peça? que vão entender a gente. Vão ser essas pessoas que estão assistindo, que depois vão sair pra rua e replicar, talvez, o que viu ali nos corpos que encontra na rua. Qual é a imagem que elas vão sair desse espetáculo, Exato. né? Qual é a visão de uma travesti que eles vão ter? De um homem barbado de saia? Triste, grotesco. Ou então de que é isso mesmo? As travestis são as putas que vão morrer? Uhum. Essa é o único destino das travestis? Uhum. Sabe? E aí, tomando aquilo da Serena, né? Uhum. O que é mais revolucionário, né? Então, porque se você quer ver uma travesti morrer, gente, é só abrir qualquer jornal, qualquer dia da semana. Sim. Vai ter inúmeras notícias ali. Sim. Isso a gente sabe. E Meu como Instagram, eu tenho que ficar bloqueando um milhão de coisas, na porque senão é só maioria violência que eu sim, vejo. Na maioria das vezes de forma bem brutal mesmo. Bem brutal e porque a transfobia, né, principalmente o transfeminicídio no Brasil, é um ato de crueldade com essas corpas, né, de apagamento mesmo, de um ódio que é exposto no próprio ato de assassinar essas pessoas, Amiga, e né. claramente esse ódio, né? Hoje em dia. Temos aí deputados e não sei mais quantas pessoas que desenvolvem leis, gente, contra pessoas trans, entendeu? E a gente tá vendo um levante, né. Negando acesso a crianças que já são trans. Que estão em a ter processo uma já de humanização, acompanhamento, ter um sabe? acompanhamento médico, sabe? Querendo proibir a entrada dessas pessoas em banheiro. Eu fico pensando, gente, será que esses políticos não têm nada mais importante pra se preocupar do que com... Tem, né? sabe? Mas aí eles querem se preocupar com isso. Não, eles precisam fazer um bode expiatório pra eles poderem Eles ficar ali precisam ter um roubando. inimigo, né? Exato, eles ficar ali roubando de boa e não se importando com os reais problemas do Brasil e ficar atacando a gente, né? Mas falando ainda sobre isso, a gente vê que tem um levante hoje da direita mundial que Sim. realmente está construindo a gente enquanto essa figura, né, de ameaça que eles tiraram da cabeça deles, de que a gente tem algum poder de ameaçar isso, né? Não que a gente não tenha, mas assim, pensando em poder político, o que as pessoas trans têm, sabe? Né? Pensando em poder monetário, o que a gente tem, A sabe? gente De ainda capital. A gente ainda tá brigando pra usar o banheiro. Exato, a gente tá assim, Mona, só deixa eu comer em paz aqui um Ai. pouquinho, sabe? E a gente tá sendo construído enquanto essas bruxas, né? Essa nova caça às bruxas agora, que nós somos as bruxas. Eu acho até chique ser Eu bruxa, também gente. acho, mas eu não quero ser queimada, né? É, Esse aqui é o não. babado. Aham, Esse que é exatamente. babado, como que a gente foge da fogueira, né? Aham. E aí vamos trazer a peça de novo. Então, qual que é a relevância de trazer uma travesti sendo assassinada nos dias de hoje, sabe? E Sim. mostrar isso em cena. Qual que é o fetiche disso? Sim. Qual que é o tesão deles ver a gente morrer, sabe? Sim. Então é aí que eu penso que essas novas artistas trans de hoje, o que a gente traz enquanto novos imaginários, eu penso muito em Lineker, sabe? Quando ela começa a cantar sobre amor, uma travesti que canta sobre amor, o quanto que isso é potente, e olha o tanto que isso é revolucionário pra ver o tanto que ela tá crescendo e de onde ela tá chegando, sabe? Então eu acho que falar sobre uma travesti sendo amada é muito mais potente, muito mais revolucionário do que você mostrar as violências que a gente sofre. E não que a gente não deva denunciar. Acho que não é isso, mas como? Qual que é a abordagem que a gente vai fazer com isso, sabe? Porque uma outra questão que a gente trabalha dentro do Lab Transcentrado é do nosso conforto em cena, sabe? Porque pensa uma atriz travesti que vai fazer a Geni, que vai escutar aquilo saindo da boca daquelas pessoas, sabe? Quanto que isso também não vai ser, por mais que ela é uma profissional e tá ali nesse lugar... A equipe vai estar preparada pra lidar com Exato. isso, né? É uma travesti no meio de 1 milhão de cisgêneros. Como que é esse conforto desse corpo ali dentro, sabe? Vai ter uma direção que é pensada pra dirigir ela, que vai tocar num lugar sensível. Exato, num lugar que dói. A gente teve, ano passado, lá na UFG, na IMAC, uma turma de estudo da voz que queria fazer a ópera do Malandro também. Aí a gente já estava ativo, né, enquanto Lab Transcentrado. E a gente recebeu alguns estudantes da própria turma que pediu pra gente conversar um pouquinho sobre, porque eles estavam vendo que tinha algum problema. Primeiro, tinha uma travesti nessa turma e ela não quis fazer Geni, justamente por não se sentir confortável de estar nesse lugar de violência. E aí, o que a diretora, né, principalmente, decidiu?
Ah, então você aí que é gay, faz. Aí, não sei, não sei. Então, acabou que ficou para um homem cis fazer Geni de novo. E aí, essas pessoas da turma que olhou para aqui e falou, acho que tá errado, pediu pra gente intervir nisso, né? Então, a gente fez uma roda de conversa, expôs todas essas questões problemáticas do transfake, né? De como que isso é uma má representação, de como que isso é cruel com nossos corpos, quando... Só uma observação, gente. Transfake é exatamente essa situação que a gente tá falando. É Sim. quando uma pessoa cisgênera é convidada ou colocada nesse lugar de trans, sendo que ela não é uma pessoa trans. É uma pessoa cisgênera, uma pessoa comum, interpretando um papel que ela não viveu, não conhece, não sentiu na pele. Exatamente. Aí a gente conseguiu barrar esse espetáculo lá na UFG, né? Porque o povo falou, tá bom. E porque a gente também deu uma ameaçada, não vou mentir, né? A gente falou, olha, não vai rolar. Se acontecer, a gente vai subir no palco e vai parar. E... Chique. Amo. Enfim, são estratégias, né? E aí a gente sempre tá nesse lugar, né? A gente tá sempre tendo que lutar pelo nosso próprio espaço. Eles não fizeram a peça, então. Decidiram por não fazer. Decidiram por não fazer. Falaram, tudo bem, a gente entende essa questão. Por mais que a gente queria muito contar essa história. Porque a Geni, não sei o quê. A gente precisa conhecer essa história e a gente assim, Mona... Todo mundo conhece a história da puta que morre na rua, né? Pelo amor de Deus. Essa história é contada todo dia. Exatamente. Não precisamos mais disso, né? A gente quer saber outras histórias. Mas aí a gente conseguiu barrar lá. Aí agora surge novamente, menos de 6 meses depois, essa questão aqui em Goiânia de novo, sabe? De ter um homem gente, cis... Não, ok, eu vou abrir esse parêntese também. Gente, detalhe. A mesma pessoa, na mesma peça, no mesmo personagem. Cobrando ainda R$33 da comunidade travesti e trans pra ir assistir. Um transfake. É isso. A mesma pessoa não aprendeu a lição da primeira vez, onde já foi barrada, aí foi tentar em outro lugar. A mesma pessoa. Então, se isso não é um apagamento, se isso não é um ato de transfobia, um ato de estar silenciando a pessoa, eu não sei o que é. Porque essa pessoa que já passou isso da primeira vez, ela devia ter consciência. Um pouco de consciência, eu não vou né? repetir. Se eu fui chamada, então, pra fazer isso, eu vou talvez indicar uma outra pessoa ou desistir do papel, porque isso é o que se deve fazer, né? Nossa, ontem eu tava, né, no Instagram, assim, problematizando muito, né? Aí muitos atores, né, cis, assim, vieram falar comigo e falaram, nossa, se fosse eu, não teria aceito o papel. Começa aí, né? Sim. E se não tem pessoas trans querendo fazer esse papel, por que fazer a peça? Por quê, né? Sabe? Quer dizer que a peça não é relevante para os tempos de hoje. É anacrônico trazer isso, sabe? Bem colocado, amiga. Muito bem colocado. Não tinha pensado dessa forma ainda. Então, assim, Aí eu pergunto de novo, qual que é o fetiche de ver travesti sendo apedrejada? E detalhe, estamos entrando aí, né, no mês do orgulho, então vamos contar essa história. Aí, tá vendo quantas camadas que a gente tem de problemáticas nesse rolê, que só vai se somando, eu só vou ficando mais estressada, aí começa a subir na ira, exato, não pode, é vidro. Amiga, cuidado que é vidro. Não vou, tem que pôr essa raiva na cara de quem merece, né? Mas aí, hoje, que, por exemplo, que a gente tá vivendo esse momento, né? Já acontece, não acontece a peça tá aí pra acontecer nos próximos dias. O que você acha que poderia ser feito, né? O que poderia ser direcionado pra instituição ou pra quem tá na direção da peça? Qual que seria a melhor forma de resolver isso, na sua visão? Ai, amiga, é muito complexo, porque ali dentro da FG a gente conseguiu, porque, era só uma turma de aula, de uma turma de uma matéria, né? Não era um evento, não ia ser pago nem nada. Esse rolê já tá acontecendo numa outra instituição que tem muito mais poder aqui dentro de Goiânia, a gente sabe o poder que a escola tem. E como que é importante pro meio do teatral, né? De como que é um lugar importante pra cena cultural aqui. E é um evento que está sendo pago, já está vendendo ingressos, a peça está montada, ou seja, já está no processo final, sabe? Já estão prontos para apresentar.
E já estão vendendo ingresso, como você falou, a R$ 33. Ou seja, quem é que vai conseguir assistir essa peça, Nenhuma sabe? travesti. Pois é, eu vou dar... De vivência real Da não onde que eu tem. vou dar 33? Pois é, um que não vai acessar as travestis que estão... As genis da vida, As né? genis da As vida genis não vão assistir, acessar isso. exatamente. Aí as que tem um pouquinho... Que não estão nesse local... A gente quer pagar R$ 33 pra ver isso? Eu não vou. Eu de não, jeito nenhum. nunca que eu vou Nem, tirar do acho meu que nem aqué. se fosse de graça eu Exato. iria, amiga. Se fosse de graça, eu ia pra subir no palco e parar o espetáculo. Ah, sim, não, aí sim, como forma de Mas pagar pra fazer isso eu não vou, sabe? Não tô nessas condições de tirar essa aqué de mim. Então quem que vai ver? É um bando de cis, que tem dinheiro, que vai lá assistir. Uma travesti ser morta. Porque é essa a visão que vai ter. E aí, sabe, eu não sei quais estratégias a gente pode assumir agora pra impedir uma coisa dessa de acontecer. Não sei se a gente consegue impedir de acontecer, sabe? O que eu acho que a gente pode lutar muito agora é pra ficar marcado na história dessa escola que aconteceu um espetáculo transfóbico. Sim. Que foi denunciado, foi apontado, foi argumentado. Dentro de uma escola de arte. Dentro de uma escola de arte, dentro de uma escola importante, que aquelas pessoas ali foram convenientes com a transfobia, sabe? Responsabilizar essas Exato. pessoas. Ficar marcado na cena goianiense, de que esses atores, essas atrizes estiveram ali nesse processo. Que esses diretores, principalmente, eu acho que isso tem que ficar muito, muito evidente, porque eles que são os responsáveis, são eles que escolheram montar essa peça, foram eles que deram a permissão de que isso acontecesse, de que um homem cisgênero representasse cisgenia, né? Então que isso fique marcado, que rolou transfobia, que fizeram Sim. transfobia, que fizeram um espetáculo transfóbico. Que fique registrado isso, muito bem. E esse é um babado também, porque enquanto a gente denuncia lá no Instagram, ontem que rolou, né, assim, o estopim disso, da gente denunciar e tal. E hoje eu fui olhar, tem 1 milhão de comentários que eles apagaram. O meu mesmo, que ali eu vou argumentando, né, que eu falava, isso é transfóbico, isso é anacrônico, isso não cabe nos dias de hoje, o que vocês estão fazendo é transfobia, foi apagado. A Renata Carvalho, gente, a grande Renata Carvalho. Então eles já têm noção do que tá rolando, Sim, né? eles sabem que estão errados. E eles querem apagar os comentários que articulam ali gente, contra eles. Aí é... Não, o que eu achei mais ainda, grave o mais close demais. errado ainda, é que a Renata Carvalho comentou nesse post, né? A Renata Carvalho, que ela foi pioneira no movimento contra o transfake no Brasil. Ela fundou o Monarte, né? Que é o movimento... Monarte. Movimento Nacional de Artistas Trans do Brasil, né? Que lança em 2018 lançou um manifesto contra o transfake, né? E que isso estourou pro mundo todo, né? Então, assim, ela foi lá e comentou, falou, gente, olha o close errado que vocês estão dando. Eles foram lá e apagaram o comentário dela, sabe? Uma mulher que é referência em teatro, autoridade. uma autoridade no assunto, exatamente, eles foram lá e apagaram, sabe? Ou seja, eles sabem que é errado e continuam fazendo. E não querem assumir esse erro. Inventam 1001 desculpas. É foda. É fetiche. É fetiche em nos ver morrer. Pra mim é assim que eu leio, sabe? Eu queria muito assim que essa entrevista chegasse pra alguém que tá lá. Ou pra alguém que pudesse realmente, assim, fazer algo ou conversar, dialogar com quem tá tanto de dentro da instituição quanto quem são os líderes, diretores da equipe. Queria muito, se você tá aí assistindo, tiver, né, como mostrar para essas pessoas ou conhecer alguma dessas pessoas, mostrem que nós somos duas trans artistas que está falando sobre isso, que a gente está repudiando esse ato, né? Esse espetáculo que está sendo feito e reproduzido de forma transfóbica, gente. Um chop. Pra gente não rola, não nos representa enquanto pessoas, enquanto comunidade. Não é sobre isso a nossa vivência. Enfim, não vou me delongar muito mais. E é assim que vai ficar na história, que vocês assim fizeram um vai espetáculo ficar. transfóbico. Isso, exatamente. É assim que vão lembrar dessa história. Amiga, acabamos de falar, né, sobre um ato aí de uma instituição que tá tendo, né, um ato transfóbico. A gente já falou aqui sobre essas instituições que trabalham com arte, que ainda assim reproduzem essas fobias, né? Homofobia, transfobia, homotransfobia, às vezes também racismo, Muitas vezes, né? machismo, enfim. Você
vem aí da licenciatura, né, na escrita. Uhum. Também passou pelo curso de direção de arte. Durante esse período que você teve estudando, se formando, aconteceu algo com você, assim, você viu alguma coisa direta, assim, de ataque de homofobia, de transfobia? Assim, a gente sabe que teve, a gente já acompanhou vários casos, mas queria saber do seu lado pessoal, se você teve contato com alguém que passou por casos assim, de passar, né, por essas questões, ou se já aconteceu contigo. Qual a sua visão, qual o seu protesto, seu manifesto contra isso? Ó, vou falar especificamente dentro da UFG, né, que é onde eu me formo. Tô lá já há quase 10 anos, então, assim, é uma longa história. Eu já vi de tudo ali dentro daquele campus, né? Uhum, O que eu posso dizer é que comigo, diretamente, nunca aconteceu nada muito grave, né? uhum, Lógico que sempre tem, né? Erro de pronome. uhum. Ah, naquele processo ainda de. Eu não havia retificado o nome, né? Então tava usando nome Sim. social. Aí, ai, que nome usar na chamada. Uhum, Essas questões burocráticas, que são também por conta do sistema, né? De como funciona, mas também pelo caráter do professor, da professora que estiver ali, né? sim. Então, assim, porque eu tive, ao mesmo tempo que nesse processo de transição, eu tive professores cis ali, que sempre pegaram na minha mão e que me ajudaram, que sempre, sabe, foram aliados nesse Uhum, processo. Também teve os que estavam nem aí, que, ai, chamava ainda o nome morto, errava o pronome, esses babados, né? E aí sempre isso foi um lugar de disputa, né? De eu reivindicar, falar, não, você não vai me tratar mais sim, claro. assim, agora é ela dela, é Stephanie, beijos, aceite, ou a gente vai ali na ouvidoria reclamar. Uhum, Mas a gente teve muitos registros de casos, né, mais graves, assim, sim. de transfobia mais explícita mesmo contra estudantes ali dentro da Uhum. UFG. A UFG é uma universidade que esse é o primeiro ano que abre cotas, né, para pessoas trans dentro da universidade, que é um Show! movimento chique, muito Muito babado, ao chique. mesmo tempo que a gente fica com esse receio da universidade estar pronta para receber esse tanto de corpos trans, Inclusive, né? foi um coletivo de pessoas trans que meio que Exato. pavimentou esse caminho, Vamos dar né? aqui os créditos, né? A Chica Manicongo, o coletivo Chica Manicongo na Yes. UFG, que foi as Yes. pioneiras, né, nesse movimento, que Uhum. conseguiu, a partir de lutas de diálogo ali com a reitoria, de construir essa reserva de vagas, né? Uhum. Então, hoje, nos cursos de graduação, E uma é meio que vaga, uma reparação com histórica, né? certeza, é permitir, né, que a gente acesse esses espaços. Uhum. Corpos trans, assim como pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas pobres, são pessoas que têm um déficit, né, no processo educacional. Então, acessar esse espaço de poder que é a universidade é mais difícil e complicado, né? Uhum. Então, a gente ter as cotas é importante para a gente reparar isso um pouco Uhum. e possibilitar que futuras gerações possam ingressar nessa universidade de uma forma mais fácil, né? E até possibilitar que a própria universidade aprenda a Se lidar com essas transforme com a pessoas, gente, né? Se exatamente. tenha, por exemplo, quando a gente fala quando uma pessoa trans, por exemplo, é contratada por uma empresa, por mais que a empresa, quer contratar uma pessoa trans, mas às vezes a empresa nem tá preparada para receber uma pessoa trans, Pois da é. mesma forma que às vezes a faculdade não tá, Uhum. né? Então, assim, precisa desse preparo, né? Dessa capacitação também para lidar com as pessoas trans. Então, eu Com também acho que é certeza. importante para a faculdade, né? Aí aqui eu acho que eu posso até fazer um comentário sobre o meu processo seletivo durante o mestrado, né? Que a Uhum. gente sofreu um ato de transfobia durante a realização da prova, né? Ah, O mestrado é dividido em 3 etapas, né? Tem o projeto, depois tem a prova escrita e depois as entrevistas. Na segunda etapa, que é a prova escrita, que é a prova de maior peso, tinha 2 pessoas trans. Foi um processo que teve 4 pessoas trans inscritas e tinha 2 pessoas trans específicas que não tinham o nome retificado. E aí, nesse processo, as pessoas precisavam se identificar com o documento, né, civil, e uhum. assinar lá. E aí, essa questão do nome social foi completamente desrespeitado nesse processo, sabe? O nome morto das pessoas foi exposto ali dentro da sala, e as pessoas tiveram que se expor ali àquela situação Uhum. constrangedora, né? Só que a gente não deixou passar impune também, né? Aí as outras 2 pessoas trans, que era eu e uma outra colega, que não passou por esse processo de humilhação, a gente esteve do lado das meninas e denunciou aquilo ali na sala, gritando mesmo, até que o coordenador ali da prova teve que fazer alguma coisa, tirou um outro.
servidor ali que tava fazendo chacota com o fato do uso de nome social, falando, agora esse povo tá reinventando a roda. Nossa. Eu nunca vi essa questão de nome social, o que é isso? Então, o Sendo nome... uma pessoa, um professor. Pois é, Totalmente é uma pessoa que tá despreparado. ali trabalhando, sabe, dentro da universidade, era um técnico administrativo, né? Ele tava ali para fazer monitorar a Ah, sim. prova. Uhum. E aí ele tava fazendo isso. Aí o coordenador da aplicação, né, que quem tava coordenando mesmo, que aí é um professor lá da EMAC, a gente avisou o professor antes, sabe? Antes de começar esse processo, a gente falou, tem duas pessoas aqui que usam o nome social. Desse modo que você falou que vai funcionar o processo, vai dar problema, porque as pessoas vão ser expostas aqui. E Uhum. ele não fez nada, deixou chegar ao ato da transfobia, né? Deixou o circo pegar fogo. Exato. E só que aí a gente também não deixou barato, né? A gente fez um escândalo ali na sala e deixou, já que a gente estava desconfortável, vai todo mundo ficar desconfortável nessa sala E é também. sobre, Aí gata. todas as pessoas cis ali foram falar, vocês estão vendo que tá rolando transfobia aqui, né? Enfim. Então a gente vê que ainda tem muitas falhas, né? E é uma falha que eu acho muito. Qual que é a palavra? De injusta, algo assim, que é porque durante a nossa inscrição no processo seletivo do mestrado, a gente se identifica enquanto pessoas trans. A gente assina um termo falando que somos pessoas Não trans. é? As pessoas que têm o nome social falam, olha, eu sou uma pessoa trans e uso o nome social, esse é o meu nome. Uhum. Tem toda essa burocracia antes. E aí quando chega lá na hora, por que a gente preencheu aqueles formulários gigantescos? Pra quê? Né? Pra nada. Pra gente sofrer violência do mesmo jeito, sabe? Não há um preparo. Não há um preparo do próprio corpo docente, do próprio corpo discente. Não há um preparo de ninguém ali dentro, sabe? Pra receber corpos trans. E isso só vai se transformar com a nossa presença ali também, né? Porque eu espero muito que o processo do ano que vem não aconteça isso de novo, que eles tenham aprendido a lição, né? Que a gente denunciou isso na auditoria, a gente tá fazendo... Só funciona quando a gente fala sobre isso, Exato. né, amiga? Quando a gente traz pra palavra mesmo e Sim, expõe. eu acho que é muito aquilo que a Linda Quebrada fala na música Oração, sabe? Que acabe aqui, que acabe em mim, mas que não acabe Yes. comigo, sabe? Pra que as outras possam ter outros problemas, possam Sim. lidar com outras coisas e não mais com isso, sabe? É igual a história da Jani, né? Com certeza a Jani pensava, espero que as minhas futuras tenham outros problemas, que os Tenham outros problemas delas problemas. não sejam os que eu estou tendo agora. Exato. Mas quero te perguntar se você tem algum assunto que você queira trazer mesmo, que talvez não foi falado aqui, que de repente eu não tenha tocado no assunto, ou se você de repente queira fazer alguma pergunta também, algo que você queira trazer que eu não falei aqui. Eu acho que a gente falou muito, assim, sobre tudo que eu tinha pensado mesmo, sabe? Eu acho que o que vale de lição também, e de uma coisa que eu venho movimentando muito dentro da universidade, é da gente ouvir o que as pessoas trans estão fazendo, o que as pessoas trans estão produzindo. Eu atualmente estou coordenando um núcleo de estudos, né, que chama Núcleo de Estudos Transepistemológico em Artes da Cena. Transepistemológico, né? Que epistemológico é você pensar sobre o pensamento, né? Você pensar sobre o que você faz, sobre o próprio ato de pensar e tudo mais. Sobre produção de conhecimento, né? É sobre isso. E aí eu tô pensando numa transepistemologia, né? Então um conhecimento travesti, transgênero, transmasculino, dentro das artes da cena, né? Aí nesse núcleo de estudo a gente lê autores e autoras trans e debate sobre esses textos, né? E tá sendo um espaço muito rico, assim, pra gente realmente construir esses saberes e construir juntos, sabe? Esse núcleo a gente abriu inscrições há uns 2 meses, foi em abril. E aí era aberto a todas as pessoas, mas pouquíssimas pessoas cisgêneras se inscreveram. E aí, das que se inscreveram, pouquíssimas mais apareceram nos encontros, é um encontro online, então assim, mas mesmo assim as pessoas não apareciam, sabe? Então acaba que é um núcleo de pessoas trans também, que é do Brasil todo, a gente tem pessoas do Ceará, pessoas do Sul também, de vários cantos, sabe, do país, e a gente constrói juntos ali saberes. A partir de saberes trans, a gente tenta, né, crescer e construir mais. Saber mais. E porque essa também é uma grande questão, né? Principalmente nesse bafafá de ontem, que veio à tona nos comentários, as pessoas cisgêneras falando pra gente estudar.
Oh, meu amor. Falando pra gente estudar o que a Né? gente tá falando, sabe? Oh, E aí, eu acho que isso é muito grave de como que a cisgeneridade nos enxerga, né? Eles uhum. nos enxergam como pessoas que não são instruídas, pessoas que não sabem o que estão falando, Burras. burras, que não têm escolaridade, enfim, todas essas Uhum. questões, né? Nos veem geni, né? E acham que é Sim. só essa narrativa É possível. só. Ai, qual que foi a E, história que eles escolheram, pois né? é. E tanto que eles apagam os comentários que tentam articular um pouquinho mais, sabe? Uf. Então, o que eu acho que é importante hoje é a gente ouvir. Ouvir pessoas trans, ouvir Sim. pessoas travestis, ainda mais com esse movimento de levante contra a gente, Uhum. sabe? Então, e isso Sim. tem que vir não só da gente, mas principalmente de pessoas cisgêneras, sabe? Sim. Essas pessoas precisam estar com a gente nessa luta, e só vão estar com a gente nessa luta a partir do momento que abrirem os olhos e os ouvidos para as nossas Sim. vidas, para nossas vivências e para o que a gente está construindo enquanto proposta de mundo e de imaginários mesmo. Amiga, e também é aquilo, né? É parar com essa ideia de que, ai, as pessoas trans querem tomar os lugares das pessoas cis. Gente, não queremos. Não queremos, não Longe queremos, disso. não Não precisamos tomar. A precisamos, gente tem o exato. nosso próprio lugar. Só que o nosso próprio lugar, muitas das vezes, é tirado de nós. É tirado da Exato. gente. Temos aqui uma peça que vai representar uma história que é sobre pessoas trans, sobre uma mulher trans, que estão nos apagando. Estão colocando um homem barbado pra fazer. Então, sabe, isso é o apagamento. É isso que a gente não quer ver se propagar, sabe? A gente não quer tomar o lugar de ninguém. Existe lugar pra todo mundo brilhar junto. Entendeu? É impossível uma mulher trans tomar o lugar de uma mulher cis. Sim, Do gente. mesmo jeito que é impossível uma mulher cis tomar o lugar de uma mulher trans, gente. Ah, A gente não quer não esse choca, espaço, sabe? sabe? Não tem. A gente não quer o espaço de Eu não vocês, quero ser sabe? cis, gente. Eu Eu não não quero quero estar ser no mundo cis. cis, Não, por sabe? Não quero favor. viver cis, eu quero outra coisa. Sim, Eu tô propondo outra coisa. exatamente. E eu só quero que ouçam e permitam, né? Que a É, gente possa propor outra só, coisa. É só somente. isso, viver em paz. Amiga, agora antes de realmente finalizar, eu quero que você deixe aí suas redes sociais, né? Onde o pessoal que está assistindo pode te encontrar. Quero também saber de você se você, enquanto fomentadora e entusiasta de arte também que você é, se tem algo que você pode falar para os artistas que estão nos assistindo, né? Para te procurar, falar assim, ah, Stephanie, onde eu posso, por exemplo, aprender sobre iluminação? Stephanie, me ajuda, onde eu posso aprender melhor sobre uma maquiagem? Porque eu sei que você arrasa muito nas maquiagens. Eu vou colocar na edição, vou colocar algumas Bufo, imagens colocar. das suas maquiagens aí. Por exemplo, Stephanie, onde eu posso achar um bom livro, sabe? Fala aí para as pessoas onde eles podem te achar, quais os meios de comunicação que te encontram. E se você tiver algum evento aí também Por próximo, já favor. aproveita para divulgar. Então é isso, gente. Como vocês viram, sou multiartista, faço um milhão de coisas ao mesmo tempo e sou muito boa em tudo. Yes. Mas vocês podem me encontrar, eu tenho um site portfólio que é artstephanie.com, né? Tudo junto. Artstephanie um S só. Tipo, calma. É, artes. Aí o S, o plural de artes é o S do Stephanie. É só com S. É um não S os só, dois. artstephanie.com. Minhas redes sociais é a Stephanier, com R no final. Vou colocar aí na descrição do Sim. vídeo também, né? Em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube também, se jogar o arroba acha. É o mesmo É o arroba. mesmo arroba em tudo. Até no LinkedIn. Mas não olha meu LinkedIn, não, tá desatualizado. Sigam também o Lab Transcentrado tudo junto no Instagram. Lá é onde a gente posta, né, as nossas movimentações. De abertura de núcleo de estudo. A gente estava também agora com uma jornada de oficinas, né? Semana que vem a gente vai ter a última oficina, que é Vogue e Jogos Teatrais, que vai ser com a Peridote, com a Estela de Eros, que já esteve aqui também, né? Sim. Então vai ser, acho que com vocês já vai ter passado, mas vai ser babado. E acompanha a gente, porque semestre que vem vai ter movimentações. Semestre que vem eu vou dar como é que fala? Uma imersão em iluminação pelo Lab Transcentrado. Uma sequência de encontros onde a gente vai desenvolver algum projeto em iluminação cênica. Semestre que vem a gente vai ter o segundo ciclo do Núcleo de Estudos Transepistemológico. Então fiquem atentos também. A gente vai abrir inscrições.
Tudo divulgado pelo Instagram do Lab. Essas são as principais movimentações que a gente vai fazer. O Linha Tecida e Agulha vai circular agora em São Paulo, em final de julho. Final de julho a gente vai circular em São Paulo, no Encontro de Teatro Universitário, né, o ETU. A gente foi aprovado lá, a gente passou, então a gente vai apresentar por lá. Então, a gente vai depois também, semestre que vem, fazer mais circulações do espetáculo aqui em Goiânia também. Então, se vocês quiserem assistir um espetáculo que com verdadeira representatividade e protagonismo trans, assistam Linha Tecida e Agulha. Yes! Amiga, uma outra última pergunta que eu não fiz. Hoje na sua vida profissional você trabalha apenas com a arte ou você tem alguma outra renda que por exemplo, sei lá, engenheira mecânica, alguma coisa assim que não tenha nada a ver com arte, ou tudo que eu faço gira em torno da arte. Assim, eu faço alguns bicos com edição de vídeo, edição de fotografia, né, essas questões para fazer uma rendinha ali, mas a minha renda mesmo é que hoje eu sou bolsista da FAPEG, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de Goiás. E é a minha renda, então eu sou paga para pesquisar, né, para desenvolver a minha pesquisa e com os trabalhos artísticos enquanto iluminadora, né, enquanto maquiadora e tudo mais. Chique, babado. Agora eu vou fazer aquele joguinho das palavras. Eu falo uma palavra, você fala a primeira que vier. Amo um bate-bola, um jogo rápido. Se a primeira for muito suja, muito baixa, pode falar assim mesmo. Tá bom. Goiânia. Melhore. Por favor, gente, urgente. Arte. Minha vida. Maquiagem. Amo. Uma drag queen. Nacional. Ravenna Veracity. Uma internacional. Violet Chachki. Tudo. Agora, uma referência trans. Linda Quebrada. Linda Quebrada. Bufo. Amo. Maioral. Produções independentes de arte. Lab Transcentrado. Tudo. Agora, você pode falar mais que uma palavra, assim, pode decorrer. Uma coisa que você não indicaria, assim, pra ninguém. Não assistam Ópera do Malandro, que vai estrear aqui em Goiânia. Isso aí, gente, amei. Tiro, porrada e bomba. Algo que você agora indicaria pra qualquer pessoa, até pro seu inimigo, assim. Algo que você indicaria, falando, isso aqui é bom, gata, vai lá e faz. Leia Camila Souza Vilada. É O Parque das Irmãs Magníficas. É um livro incrível de uma autora travesti argentina que é babadeira e que ela traz ali uma realidade das pessoas trans que aborda a violência, mas que não é cruel com nossas corpos. Chique, babado. Obrigada pela indicação. Inclusive, eu vou procurar pra eu ler também. É chique. Eu tenho PDF, qualquer coisa. Ah, eu quero. Amiga, muito obrigada pela sua participação. Eu amei, de verdade, falar com você. Já tinha um tempinho que a gente não se via, né? Adoro sua energia criativa, essa sua possibilidade, todas essas suas possibilidades. Adoro que você tá sempre aberta aí pra somar e pra conversar sobre essas questões. Queria também deixar aqui mais uma vez meu repúdio a essa peça que está sendo produzida aí da Geni. É muito grave, gente, mais uma vez. Isso não pode continuar se repetindo. Por favor, cancelem ou coloquem uma artista trans, uma atriz trans para fazer esse babado. No mais, quero já me despedir aqui de vocês. Meu nome é Arpa Pacheco. Esse foi mais um episódio do videocast Exponha-se. Antes da gente finalizar, eu quero pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal, ativar os sininhos e deixar também um comentário se você tiver alguma sugestão aí pra gente replicar nos próximos episódios. Eu já vou me despedir aqui, eu vou pedir agora pra Stephanie também se despedir e apresentar a performance dela que vem logo em seguida.
Até mais. Primeiro eu quero agradecer a você, amiga, por essa oportunidade. Não só pela oportunidade de me chamar para estar aqui, mas por ter criado esse espaço pra gente, sabe? Eu acho que o Exponha-se é um movimento muito importante para a arte goiana, travesti, LGBT no geral. Então, muito obrigada mesmo por isso. Acho que é muito chique, é muito rico, e é isso, né? Um espaço para as pessoas poderem ouvir a gente, né? Sim. E também agradecer muito a você que está aqui assistindo, que gostou da conversa. Me siga, siga o projeto, siga o Lab, siga todo mundo. Ouçam pessoas trans. E muito obrigada. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não faço muito, que é recitar um poema meu.